Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos fazer a leitura em breve do texto de Lucas. Mas antes disso, gostaria de meditar com vocês brevemente sobre esta época. Nós estamos aqui já nos aproximando do dia em que celebramos o Natal, que celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu posso dizer e posso arriscar, talvez tenha a certeza de que vocês já deram uma passeada pelos shoppings. Né? Ainda não? Talvez os mais espertos não foram ainda. Ou talvez eles foram tolos o suficiente para deixar para amanhã. Né? Irmãos, tá cheio. Posso dizer a vocês que eu fui anteontem ao shopping e tá bem cheio. Como é costume do nosso Brasil, não é verdade? Sempre deixamos as coisas para os últimos segundos. Então, se você ainda não comprou os presentes de Natal, provavelmente você ainda vai comprar os presentes de Natal. Se bem que a internet facilitou muita coisa para nós hoje, né? Mas tem um monte de gente, se você comprar na Amazon hoje, não chega até o Natal não, viu, irmão? Já era, se não comprou, acabou. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, é interessante que essa época, e assim como muitas outras épocas, ou muitas outras datas do calendário cristão, são completamente utilizadas para fins comerciais. Você já parou para pensar nisso? Como facilmente a gente transforma aquilo que deveria ser solene e respeitável em algo que vai gerar lucro de maneira qualquer para todos os fins possíveis na vida de várias pessoas. Aqui, irmãos, digo isso não tirando a consciência daqueles irmãos que trabalham com lojas ou que trabalham nessa parte de vendas, porque sei que nesse período do ano são os períodos que mais acontecem as vendas. Sejam os presentes, ou, por exemplo, como na Páscoa, os ovos de Páscoa e por aí vai. Mas o meu objetivo aqui é trazer a você uma reflexão de que este não é primariamente o objetivo dessas datas existirem no nosso calendário. Mas como o nosso coração subverteu essas coisas, de maneira natural, que nós nem mesmo percebemos. Pelo contrário, irmãos, essa época é a época de celebrar, é a época de trocarmos presentes mesmo, é a época de você dar presente para aquelas pessoas que você ama, celebrar, juntar as famílias, os amigos e se reunir, e celebrar. Isso é maravilhoso, isso é bom, isso é bênção de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer a principal ou a fundamental razão pela qual nós fazemos essas coisas. Eu te faço uma pergunta, você sabe por que no Natal trocamos presentes? Ou você só aprendeu que é assim? Fica aí eu não vou falar isso aqui, irmãos. Fica aí para que você pesquise o porquê na tradição cristã nós trocamos presentes ao Natal. E isso é algo fundamental para nós. E é algo especial para nós. Porque, irmãos, o Natal é o momento onde nós celebramos não uma historinha de ninar as crianças. Nós celebramos no Natal não uma historinha previsível utilizada em vários filmes. Irmãos, no Natal nós celebramos uma história que é cheia de reviravoltas e que manifesta a glória de Deus de uma maneira surpreendente, como nunca na história houve igual e nem haverá. Irmãos, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo divide a história de todos nós e a história do mundo. O mundo é um antes e é outro depois. A nossa história é uma antes de Cristo e outra depois de Cristo. Veja então que na história do Natal há muitas reviravoltas, mas há com certeza a glória de Deus brilhando. E aí eu me lembro das palavras que vamos ler aqui em breve, ditas pelos anjos nos exércitos celestes nos céus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra com os homens a quem Ele quer bem. Estas verdades deveriam ecoar nos nossos corações. Veja só, glória a Deus nas mais altas alturas e paz na terra com os homens, a quem Ele, Deus, quer bem. Irmãos, não é isso que todos nós buscamos? Não é isso que o nosso coração anela? Glória a Deus, é para isso que nós nascemos e existimos. O homem só existe por uma razão: glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre.
Não é à toa que os catecismos cristãos começam sempre com esta pergunta: qual é a finalidade do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas nós olhamos ao nosso lado, e nós oramos aqui hoje, um ao lado do outro, de uma maneira simbólica e interessante. Nós olhamos ao nosso lado e vemos guerras, conflitos, destruição, inimizades. O que nós desejamos? Paz. E o que os anjos declaram a nós? Paz na terra, aos homens. Mas veja, não a qualquer homens, aos homens que Deus quer bem. Queridos, esta é a verdade do Natal. Esta é a realização mais maravilhosa que já nos aconteceu. E é sobre este momento que nós devemos pensar, olhando para o nascimento de Jesus e vendo mais além destas coisas, vendo também as duas nuances que parecem conflitar a nossa mente, ao nosso coração, mas são igualmente necessárias. A glória de Deus com os anjos cantando, o exército de anjos no céu, mas a simplicidade e a humildade do Cristo colocado em uma manjedoura. Você talvez se esqueceu do impacto que essa imagem tem. Talvez você nem sequer parou para pensar a respeito do que isso significa. Do que significa esse contraste que ao mesmo tempo é escandaloso para nós, mas nos atrai de uma maneira profunda. Dos anjos cantam que nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. E este foi colocado em um lugar que não era destinado a crianças. Estão aqui duas das emoções que nós vamos pensar, irmãos: humildade e glória. E por fim, nós passaremos por o último ponto, onde veremos qual deve ser o nosso coração diante dessas duas coisas, diante da glória de Deus manifesta nos céus e diante da humildade do Filho de Deus colocado em uma manjedoura. Onde deve estar o nosso coração e os nossos desejos diante desta glória que nos foi manifesta de uma maneira peculiar? É por isso então que nós vamos ao texto de Lucas capítulo 2. Faço a leitura aqui, irmãos, na versão NVI desta vez, mas você pode acompanhar na versão que você estiver lendo. Diz assim, Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam dos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus,
Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos e peça ao Senhor para que fale ao seu coração. Ó Senhor, obrigado por tua santa, viva, preciosa palavra. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós suplicamos ao Senhor nesta manhã que o teu Santo Espírito nos ilumine toda a verdade, a fim de que o nosso coração se prostre diante do Senhor e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Conduza os meus irmãos, apesar de mim, que eu não seja de fato um empecilho, para que os teus filhos ouçam a tua voz. Nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, diante do cenário, e como nos diz as Escrituras Sagradas no início do capítulo 2, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Vale lembrá-los que o momento escolhido por Deus para habitar entre nós foi um momento onde estava acontecendo no mundo um auge da história humana como nenhum de nós jamais testemunhou. O período áureo da história da humanidade, dominada e exercido pelo Império Romano. Foi nesse período que muitas das construções modernas, e aqui digo não somente construções em termos de edificações, mas até mesmo de pensamento, de ideias e de formas de viver, foram moldadas. Muitas das coisas que nós recebemos na sociedade ocidental, recebemos por causa do Império Romano. E veja, irmãos, que neste período, homens se colocavam como deuses. César Augusto, aquele chamado de majestade, pois é isso que significa o nome Augusto, aquele excelso dentre todos os outros, era o governador do império. E o seu império, irmãos, e você talvez vá se lembrar da extensão territorial do Império Romano, o maior império que já houve na história da humanidade, abrangendo todo o mundo conhecido da época, com as suas estradas, os seus exércitos, a sua cultura, e com isso levando o que os romanos chamavam de luz, levando o que os romanos chamavam de paz, que nos foi conhecida depois como Pax Romana, ou a paz sob o Império Romano. Lembre-se que o coração do homem deseja a verdade e anela por Deus, e anela pelo conhecimento de Deus. É isso que nos diz as Escrituras em Eclesiastes, quando o texto nos diz que Deus coloca no coração do homem um anseio pela eternidade. Mas ao mesmo tempo, como nós já dissemos aqui, o homem deseja paz. E o que o império proclamava à sua maneira, lembre-se que os imperadores governavam pelo medo e pelo sangue derramado, então colocaram sobre o império o que era chamado de paz. O império está então pacificado. Não há mais batalhas acontecendo. Todas as coisas estão em ordem. O último imperador a este, César Augusto, neste momento, já havia ascendido ao trono há algum tempo. Havia paz, não haviam conflitos. Tudo estava em ordem. E é nesse momento que o imperador decide convocar um recenseamento por toda a extensão do império. Com qual finalidade, irmãos, o recenseamento era feito? Não era feito como nós temos hoje em mente o IBGE, que faz pesquisas para saber qual é o perfil da população. Não, o objetivo dos recenseamentos era saber o número exato de pessoas que pagariam impostos a Roma. O objetivo era lucrativo. O objetivo era, de certa forma, explorar, conquistar e pacificar. Manter todas as coisas em ordem, mas isso custa caro.
financeiramente ao império. Portanto, o recenseamento vem com o objetivo de saber quais seriam aqueles que pagariam os impostos. E nós vemos que a dinâmica dos impostos acontece durante todo o ministério de Jesus, e nós vemos os conflitos que isso suscita no meio do povo de Israel, um povo que estava ali sob o domínio do Império Romano. E aqui, irmãos, o povo judeu vale destaque, porque era um povo insubmisso às autoridades romanas. Um povo que recebeu de Deus uma promessa de libertação plena, de um rei que os governaria e os conduziria ao reino de Deus, e que eles, não os romanos, seriam os portadores da paz ao mundo. E por isso, quando Roma chega às margens da Judeia, aquela região onde nós conhecemos hoje como Israel, naquele momento, então os judeus começam a viver uma vida de opressão. Esse era o contexto, irmãos, que nós estamos e encontramos aqui no texto. O fato de Maria ter saído da sua cidade, de Nazaré, e ir em direção a Belém, uma viagem longa, de um extremo ao outro, do norte ao sul, já muito grávida, e aquelas mamães que aqui entre nós estiveram grávidas, sabem dizer das dificuldades que é quando elas estão prestes a dar à luz. Veja então, irmãos, que Maria então sai daquela região, não simplesmente para acompanhar José, mas porque ela também deveria pagar o seu imposto. Então ela é obrigada a sair da sua cidade e ir até a cidade natal de José para então se recensear. Mas é interessante, eu chamo a sua atenção aqui para a simplicidade das coisas, mas ao mesmo tempo, algo que nos chama a atenção. Veja então que César Augusto publica um decreto. A ordem foi dada. Um homem que governava sobre todos e que na sua vontade não era questionado. E então ele diz: é chegado o momento de haver um recenseamento e todos obedecerão. E é neste decreto, este César Augusto conduz essas pessoas todas a se recensearem, a fim de que se soubesse o quanto de imposto de fato poderia ser adquirido em toda a extensão do Império Romano. Mas, irmãos, o que vale aqui não é o decreto dos homens. E eu chamo a sua atenção para a soberania de Deus. O texto de Lucas vai nos dizer que durante este tempo, naqueles dias, quando Maria estava então naquele lugar, no verso 6 o texto diz: chegou o tempo de nascer o bebê. Irmãos, isto aqui não é obra do acaso. Isto aqui não foi orquestrado pelos homens. Isto aqui foi planejado por Deus desde a eternidade. O dia do nascimento do nosso Senhor não veio ao acaso sob a ordem de imperadores romanos, mas veio pela ordem do Deus eterno, que fez todas as coisas e faz todas as coisas segundo a sua vontade. E Deus então determinou o momento exato para que a sua palavra se cumprisse. E isso fica aqui para nós, em nosso coração, como algo quente a nos aquecer, porque fica mais claro, irmãos, que todas as autoridades estão sujeitas à autoridade de Deus. Nenhum homem governa na terra se Deus não lhe der o poder e a autoridade para isso. E Jesus mesmo vai dizer isso a Pilatos, um representante do imperador. Veja então que mais fica claro a nós de que a ida de José e Maria, naquele momento e estágio da vida deles, prestes a vir Jesus, aquele casal, ir de Nazaré a Belém, não estava como uma obra do acaso diante dos seus olhos, mas como uma obra que manifestava o governo majestoso de Deus sobre toda a história, pois chegou o tempo de nascer Jesus. E a fim de que a palavra de Deus fosse cumprida, como diz as Escrituras em Miqueias capítulo 5, verso 2, que nos diz: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A pequena cidade de Belém, irmãos, como nos diz as Escrituras, seria o lar onde nasceria
aquele que reinaria sobre todo Israel, cujos dias são desde a eternidade. Portanto, pela obra soberana de Deus, aquele momento exato, naquele lugar exato, não por obra do acaso, não pelo decreto de imperadores romanos, mas por soberania de Deus, veio ao mundo Jesus, naquela cidade, pequena cidade de Belém. Irmãos, na mesma maneira que muitos de nós, e aqui veja que não só José e Maria enfrentaram situações difíceis, mas imagine você os desafios para um jovem casal, onde aquela mulher estava prestes a dar à luz, passando por essa jornada de uma viagem tão longa como aquela. Maria experimentou, irmãos, um sofrimento misturado com uma expectativa grande. Imagine aqui, digo às mulheres que já tiveram seus filhos, imagine então os momentos das contrações, as dores que vêm e vão, os momentos que anunciam um sofrimento iminente, mas que ao mesmo tempo dará a graça de receber o maior presente que qualquer mulher já poderia ter recebido, seu filho. Veja então, irmãos, que aqui, neste cenário e nessa história orquestrada por Deus, na soberania de Deus, ainda assim, não havia aqui carruagens de ouro esperando por José e Maria. Não havia aqui estruturas hospitalares prontas para receber o menino Jesus. Não havia aqui espectadores aguardando ansiosos, eles estavam sozinhos. Estavam ali esperando com certeza a provisão de Deus. E então é que nós vemos que o texto nos diz que eles não foram colocados nas melhores acomodações. Mas vale dizer algo a vocês, nós geralmente temos a impressão de que a cidade de Belém estava lotada, de muitas e muitas pessoas que estavam ali naquele período. De certa forma isso é verdade, irmãos, o recenseamento durava ao torno de 1 ano, para que todo o povo do império se recenseasse em todos os lugares. Veja então que era um período de 1 ano para que aquelas pessoas, de onde quer que estivessem, fossem às suas cidades natais para se recensear. É possível sim que Belém estivesse cheia, porque o texto nos diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Mas também é possível que isso aconteceu de uma maneira natural. Eles chegaram em algum lugar que lhes era conhecido e não havia, de fato, um lugar tradicional para que eles pudessem repousar. Mas era costume no povo de Israel, naquelas comunidades, naquele período, quando não havia lugares adequados plenamente, eram montados espaços coletivos ou espaços colocados abaixo das casas e que muitas vezes eram utilizados até mesmo pelos animais para que se repousassem durante a noite. Aquele lugar foi montado para eles como um quarto de hóspedes. Mas nós vemos aqui que, de fato, esse não era o lugar mais bem preparado para a glória que estava sendo manifesta no nascimento do Filho de Deus. Evidentemente que não. A nossa percepção, olhando hoje, qualquer um de nós diria, este definitivamente não é o lugar para que Maria e José repousem aguardando Jesus. De fato, não. Mas, irmãos, nós vemos que neste contexto, ainda diante da simplicidade e da humildade daquelas coisas, aquele lugar se tornou o lugar mais glorioso do mundo. O lugar onde Jesus Cristo nasceu. E o texto nos diz que Maria o envolveu em panos, no chegado do momento, e o colocou em uma manjedoura. E o que é uma manjedoura? Manjedoura, e a maioria das vezes as nossas representações de manjedoura são feitas de madeira, não é? Você já reparou isso? Nos presépios e nas ilustrações, nós temos ali uma estrutura de madeira que era utilizada comumente para os animais se alimentarem. Isso é uma manjedoura, irmãos. Mas este tipo de artefato ou material era feito de pedra naquele período. Foi nesse lugar que Jesus foi depositado, colocado. E então veja que o que nos chama a atenção e o que eu desejo chamar a sua atenção hoje, eu sei que você já ouviu essa história várias vezes, mas eu quero chamar a sua atenção para a simplicidade e humildade de todas as coisas que marcaram e envolveram a chegada do Cristo. Primeiro, e eu destaco aqui, a cidade de Davi. Veja que o texto de Lucas nos diz que José saiu de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, que é designada aqui no texto de Lucas capítulo 2 como a cidade de
Davi. E nós sabemos que, de fato, foi ali que Davi nasceu e cresceu. Mas, irmãos, é um pouco estranho na linguagem das Escrituras, porque a cidade conhecida como cidade de Davi é a cidade de Jerusalém. Em todos os momentos nas Escrituras, a partir do surgimento da cidade de Jerusalém no povo de Israel, esta cidade é designada como cidade de Davi. É na cidade de Davi, Jerusalém, que as coisas acontecem. Jerusalém é o palco da história de Israel. É em Jerusalém que está o templo de Deus, que até aquele momento a habitação de Deus com o seu povo, marcada ali em Jerusalém. Era a Jerusalém que todos subiam anualmente para celebrar festas. Era em Jerusalém que habitava o rei do povo de Israel. Era em Jerusalém o marco zero de todas as coisas. Mas Deus manifesta as suas coisas, as suas loucuras para confundir a sabedoria dos homens. E então a cidade escolhida por Deus é a pequena cidade de Belém. E Lucas reconhece isso de maneira plena ao escrever cidade de Davi. O foco não está em Herodes, irmãos, que estava em Jerusalém. O foco não está no templo que estava em Jerusalém. O foco não estava na glória de Roma que se manifestava em Jerusalém através das grandes construções que ali estavam. A glória de Deus se manifestava na pequena Belém da Judeia. E é nessa simplicidade, então, que o Rei dos Reis nasce. Na pequena cidade que estaria fora do mapa, se não fosse ali que Deus havia escolhido o lugar para nascer o Cristo, o nosso Senhor. Veja então a glória e o mistério disso, irmão. Há algo precioso aqui. Há mais, a manjedoura. Esse lugar simples e inapropriado para um recém-nascido ser colocado. Um lugar que era destinado à alimentação dos animais. Quanto mais poderíamos pensar que esse lugar seria adequado para receber o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Mas é este lugar destinado a Ele. A manjedoura, irmãos, nos leva a essa compreensão de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não foi colocado em berços de ouro, não foi levado até César em seus palácios e em suas carruagens, não foi levado até Herodes. Não, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi colocado em um lugar que era inapropriado para qualquer criança. E isso manifesta também o mistério de Deus, aonde o próprio Deus assume a sua forma de servo, se humilhando, como o apóstolo Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, porque ele se esvaziou da sua glória, até caber em uma manjedoura. Queridos, isso tem que mexer com você, isso tem que provocar o seu coração, isso tem que te fazer pensar. Nós não estamos aqui diante de um evento comum, simples, corriqueiro. Nós estamos diante do maior evento que já houve na história do mundo. Um evento prometido por gerações e eras e que não nos move 1 centímetro em nosso coração. Porque hoje temos camas quentes, temos celeiros fartos, podemos fazer viagens. Mas pense você em José e Maria, e aquela imagem que nós temos clara de Maria sentada a um burrinho, sendo conduzida, era bem apropriada para a época. Pense nas condições às quais Jesus nasceu. Qual de nós pode reclamar 1 centímetro por aquilo que nos foi dado, ou aquilo que nos aconteceu? Diante do cenário onde o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, assume a forma de servo e se coloca como menor entre todos. Isso é Natal, irmãos. É este mistério que nos envolve, mas ainda mais simplicidade aqui. O texto de Lucas continua que após o nascimento deste menino Jesus, e após ele ter sido colocado em uma manjedoura, como nos diz o verso 7, o verso 8 nos diz que haviam pastores que estavam no campo. E aqui esta é uma imagem que talvez é desconhecida para a maioria de nós. Nós estamos aqui em uma região rural.
Não conhecemos, talvez alguns de vocês até conheçam, mas a maioria de nós não conhecem pastores. E no contexto de Israel, neste período, os pastores dormiam junto às suas ovelhas, irmãos. Por quê? Por que razão? Por qual motivo? Para proteger o seu rebanho dos lobos durante a noite, dos ladrões que poderiam roubar as suas ovelhas durante a noite. Então os pastores estavam vigilantes e juntas às suas ovelhas, guardando o seu rebanho na sua vida comum. Isso era uma atitude, uma atividade simples e corriqueira da vida de qualquer pastor no primeiro século. Estavam vivendo a sua vida normalmente, vida simples e comum, uma imagem simples de que o povo de Deus estava vivendo a sua vida comum, ordinária, a sua vida simples, irmãos. E este é o ponto que será trazido então ao mais alto lugar. Veja que aqueles pastores foram envoltos, como diz o texto, em uma glória tal, e testemunham um dos anjos que diz até eles uma verdade que é preciosa e eterna. Os anjos anunciam aos pastores: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Cristo, o Salvador, o Senhor. E isto é uma notícia de grande alegria. Veja que os anjos anunciam isso. O anjo que diz aos pastores: hoje eu trago a vocês boas novas de grande alegria. Veja então, irmãos, que é nessa simplicidade, nos pastores, simples, com cheiros de ovelha, com roupas sujas do campo, que estavam ali talvez passando frio durante a noite, eles foram recebidos por Deus e receberam de Deus uma das maiores dádivas da vida. Receberam a notícia em primeira mão de que havia chegado o tempo da sua redenção. Talvez você não perceba a glória desta mensagem, a boa nova de grande alegria, a menos que você reconheça o seu estado diante de Deus. Se você não reconhecer, irmão, que você é pecador, que você precisa de Deus, que você não é nada, se você não reconhecer, irmão, que você não tem nada a oferecer, se você não reconhecer que você é como um desses pastores que está ao relento e que tem que trabalhar muito para cuidar das suas ovelhas, se você não perceber, irmão, que você está vivendo a sua vida simples e vai viver até o último dia, que você talvez não será grandemente conhecido por todos, que você não será famoso, que você passará desta vida para outra, deixará poucas coisas. Digo a você, se você não reconhecer que o que você tem não está em você mesmo ou em sua possibilidade de ter, mas em Deus, você não compreenderá o que significa ouvir boas novas de grande alegria. Isso é tudo. A boa notícia é o que nós chamamos de evangelho. A palavra utilizada aqui no grego é evangelikon, o que significa a boa notícia, a melhor mensagem que poderia ser trazida, a notícia que mudaria a vida de todos, aquilo que tira a nossa vida da normalidade, da vida comum, e que faz com que todas as coisas agora sejam subvertidas a uma glória peculiar. Esta é a mensagem do Evangelho, e esta mensagem é proclamada pelos anjos aos pastores, e é proclamada a você nessa manhã. Nasceu Jesus, o Salvador, Cristo, o nosso Senhor. Portanto, submeta todas as coisas a Ele. Submeta todas as coisas a Ele. E toda essa simplicidade e pequenez nos revela uma realidade que Paulo expressa com muita clareza em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, que nos diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Queridos, esta é uma verdade que nós precisamos pensar. Uma segunda verdade que o texto nos revela é a glória, ao mesmo tempo, a humildade e a simplicidade da manjedoura, dos pastores, da pequena Belém, do lugar que não havia sido adequado na hospedaria, não havia ali. Nós encontramos também a glória de Deus manifesta no nascimento do nosso Senhor Jesus. O texto de
de Lucas, no capítulo 2, verso 10, vai dizer o momento exato onde o anjo anuncia estas palavras maravilhosas aos pastores, até o verso 14, que nos diz o seguinte, veja só o que diz o texto, mais uma vez, o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá por sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Veja então, irmãos, que como um belo e grandioso contraste, a simplicidade e a pequenez daquele momento e daquele local é rompida pelos exércitos de Deus que se manifestam nos céus. Eu e você não contemplamos coisa desta maneira. Nós não vimos com os nossos próprios olhos, mas estes pastores, irmãos, testemunharam algo extraordinário. Viram então o exército de Deus, o povo de Deus dos céus, celebrando o maior presente que a terra poderia receber. E isso, irmãos, é algo extraordinário. Os pastores que estavam no campo com sua vida simples, como já disse aqui, como qualquer pastor daquela época faria, agora são as escolhas de Deus para testemunharem o marco da história. A glória de Deus manifesta de uma maneira peculiar, a boa nova de grande alegria para todos os povos, o nascimento de Jesus, irmãos, aqui a maior verdade que estava nos céus. E o apóstolo Paulo vai usar uma expressão aqui que eu gosto muito, quando ele diz isso na carta aos Efésios, ele diz o seguinte, a glória, o mistério que esteve oculto por eras e gerações e nos foi revelado. O mistério é este, irmãos. A notícia maior do que a final da Copa do Mundo, melhor do que qualquer fim de guerra anunciado na história, o nascimento do Filho de Deus, o anúncio da vitória definitiva do reino dos céus sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Irmãos, e aqui resgato no seu coração essas verdades. Esta promessa foi dada às gerações anteriores. Desde o Éden, e nós conhecemos a história, Adão e Eva pecaram contra Deus, romperam a aliança que Deus havia feito com eles, mas Deus, ainda sendo bom e gracioso, lhes promete redenção. Haveria de vir um descendente da mulher, que de fato esmagaria a cabeça da serpente, e colocaria um ponto final na desordem da criação. A história anunciada nos tempos antigos, irmãos, que percorreu por todas as gerações. Mas a serpente, irmãos, não pense você que deixou de qualquer maneira. Ela lutou. Logo após esse momento, nós temos o episódio de Caim e Abel, onde um irmão mata e assassina o outro. Uma tentativa do diabo, irmãos. E aqui eu digo a vocês, sem qualquer tipo de ressalva, de Satanás, em tentar parar a linhagem de Deus, em tentar parar a descendência da mulher, a semente de Deus, mas não foi possível. Satanás perdeu mais uma vez. A história continua, a história avança. A maldade se multiplica na terra de tal maneira que Deus decide colocar um ponto final na história, mas preserva Noé e a sua casa para serem aqueles que levariam à frente a descendência da mulher, a semente de Deus. O dilúvio então vem, mas a promessa permanece. Por eras e gerações, tempos e tempos, até que Deus chama um homem chamado Abrão e diz a ele, sai da sua terra, da casa dos seus pais e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E farei de você uma grande nação, farei de você uma bênção. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E então Abraão crê nesta promessa dada pelo próprio Deus, mas nós sabemos dos desafios que Abraão enfrenta durante toda a sua jornada, e a sua descendência vai crescendo, apesar dos perigos que a cercam. Mas ao mesmo tempo, nós encontramos a figura de Jacó.
um daqueles chamados enganadores, que poderia colocar a perder na nossa percepção toda a obra que Deus estava arquitetando, mas Deus o encontra e o muda profundamente, fazendo com que aquele filho, aquele Jacó, se tornasse agora filho de Deus, Israel. E então a descendência continua. Mas houve fome, irmãos, em Canaã, mas Deus prepara José no Egito para amparar a sua família e manifestar a eles a salvação. De maneira tal que José diz: não foi para um tempo assim que o Senhor permitiu que as coisas acontecessem comigo, para que eu estivesse aqui e proclamasse a salvação a vocês? E então, de maneira maravilhosa, irmãos, nós vemos a descendência de Deus, a semente de Deus continuando na história. E muitas coisas acontecem, o povo é escravizado no Egito. E quando estava para nascer Moisés, aquele escolhido de Deus para ser o libertador do povo, Faraó decreta algo, irmãos: a morte de todos os filhos, a fim de que aquilo pudesse matar qualquer possibilidade de o povo ser livre. Satanás estava arquitetando toda a história, irmãos, tentando parar a descendência de Deus. Não veja você que eventos como esse narrado nas Escrituras acontecem ao acaso. Não, mas as tentativas do diabo são completamente frustradas. E assim acontece no período dos reis, irmãos. E assim acontece no exílio babilônico. E assim acontece na revolta dos macabeus. E assim acontece com o domínio de Roma. Mas eu digo a vocês, assim como aqueles pastores, lembrando-se de toda essa história que contei brevemente aqui, eles receberam a notícia de que hoje chegou o grande dia de nascer a semente de Deus, de nascer o filho da mulher, aquele que foi prometido por eras e gerações, aquele que todos creram sem ver, agora havia chegado. E então este é o momento onde a derrota do diabo é anunciada e decretada. Começa na manjedoura, irmãos, e é concretizada na cruz. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Queridos, o nascimento de Cristo marca o ponto final no domínio satânico sobre o pecado do homem e sobre a humanidade escravizada. E isso é dito a você hoje, porque se você se encontra preso em seus pecados, porque se você se encontra ainda preso a este mundo, é chegado o dia, e eu digo a você, é hoje. Hoje é o dia de ser anunciado a você boas novas de grande alegria. E as boas novas que eu te anuncio é essa: que Jesus Cristo nasceu e venceu para te libertar e para te chamar à vida, para que você creia no Senhor e os seus pecados sejam perdoados e que você tenha vida eterna. Que os nossos lábios jamais se calem num tempo como esse, porque Natal é nós nos lembrando que de fato Jesus venceu, Deus venceu, o reino de Deus prospera e o diabo foi derrotado plenamente, pois a semente de Deus nasceu. E é por isso, irmãos, que nós encontramos aqui o hoje de Deus, aquele que foi anunciado, que coloca um fim em toda aquela espera que a história constrói na narrativa bíblica. O momento chegou, o fim da antiga aliança, o começo da nova aliança, o menino que foi anunciado, da mesma maneira que o autor de Hebreus vai dizer, e ele diz no capítulo 1, no verso 1 a 4, antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que estes. É esta verdade que os anjos e o exército de Deus cantavam aos pastores. Cristo, Jesus, o Senhor. O Senhor.
A salvação foi anunciada e o senhorio foi anunciado. Todas as coisas foram trazidas cativas àquele momento, irmãos, levadas aos pés do menino Jesus, porque a ele pertencem todas as coisas. E é por isso então que dizer que Jesus é Senhor, como anuncia o anjo aos pastores e como nos é anunciado nessa manhã, é dizer que ele é herdeiro de todos os reinos da terra, que ele é herdeiro de todas as pessoas da terra, e todos hão de se prostrar diante de Jesus. Ou seja, hoje você recebe um convite de Deus, irmão, para confessar Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. E dizer isso é muito mais do que simplesmente dizer uma frase que parece bonita. É reconhecer que a sua vida não te pertence mais. Você não é Senhor da sua vida, ela pertence àquele que pagou um alto preço por ela. Jesus Cristo, Salvador e Senhor nosso. Que você seja invadido por isso, que você possa ver esta glória, e esta glória que foi manifesta pelo exército dos céus aos pastores, que demonstra o contraste grandioso com a pequena glória dos homens em seus reinos da terra. Irmãos, o império, como disse a vocês, gostava de falar da sua pax, da sua paz, mas era incapaz de conceder aos homens aquilo que os homens precisam. Esta paz só pode vir do alto, esta paz só pode vir dos céus, e é por isso que a mensagem dos anjos no verso 14 é tão fundamental para nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Não são os exércitos dos homens, não é a política, não é a perspectiva de mundo, não é a economia, não são as condições do Brasil. Irmãos, não são estas coisas que norteiam a vida dos crentes, mas a paz que vem do alto, do reino de Deus, e que permanecerá eternamente. Reinos passarão, irmãos, o Brasil passará, mas o reino de Deus jamais passará. O governo do Cristo não terá fim. Portanto, deposite a sua confiança não em políticos, não em governos, não na economia, não nos seus investimentos, não, irmãos. Deposite a sua confiança naquele que é Senhor sobre tudo e todos. E então você estará seguro, você estará plenamente guardado, pois a verdade nos foi anunciada, e a verdade é de paz. Paz, irmãos, não é a ausência de conflitos. Paz é a plenitude diante da certeza de que nós podemos descansar, porque há um Deus que possui todas as coisas na palma das suas mãos. E por fim, o texto nos diz, do verso 15 a 20, de algo que eu quero chamar a sua atenção também, sobre o coração, o verdadeiro coração de servo. Porque o texto nos diz no verso 15 o seguinte: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram então glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Finalmente, irmãos, os pastores seguem então na direção apontada pelos anjos. E ao chegar ali, encontram-se e se deparam com aquela cena. José e Maria e o pequeno Jesus colocado em uma manjedoura. O menino comum, na perspectiva de todos os homens, simples, pequeno, como qualquer outro bebê, mas com uma missão incomum e celeste vinda do alto. Frágil e humilde, que foi carregado e envolto pelos braços da sua mãe. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. O mesmo Senhor do universo hoje, que está assentado à direita de Deus e governa a história, foi um bebê como qualquer um de nós. Isso é Natal.
É esta glória peculiar, que ao mesmo tempo causa estranheza, mas há algo, um mistério que nos leva à adoração profunda, porque é este Jesus que está entronizado, que recebeu um nome mais excelente do que os nomes dos anjos. É a este Jesus que os pastores foram ver. É a este Jesus que nós devemos ver, que nós devemos buscar e nós devemos adorar. É a este Jesus, Deus homem. E essa é uma verdade imutável, irmãos. Jesus é Deus homem. Homem como nós, semelhante a nós, que mantém em seu corpo as marcas do seu sofrimento, mas ao mesmo tempo possui glória como nenhum de nós jamais poderia ter. A glória do Deus, aquele que era desde a eternidade. Como diz João, e veja essas palavras, e agora você pensando sobre isso, isso ecoa diferente. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Irmãos, esta verdade deve encher o nosso coração, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João diz, e nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E é este Jesus que foi contemplado pelos olhos dos pastores. É este pequeno Jesus que estava ali aos olhos do seu pai e da sua mãe, deitado em uma manjedoura. E o texto vai nos dizer que todos se maravilharam com as notícias dos pastores, porque eles não guardaram para si as boas notícias. Os primeiros evangelizares estão aqui, irmãos, os pastores, proclamando a verdade que receberam do alto, anunciando a glória de Deus manifesta pelos exércitos celestes, e anunciam estas coisas aqui, e de maneira maravilhosa o texto vai dizer que muitas pessoas se admiraram com tudo que estava sendo dito ali, porque era referente àquele pequeno bebê. Mas há algo que me chama a atenção, e eu quero que chame a sua atenção também. O texto diz isso, que muitos se maravilharam. Mas eu digo a você, é fácil se maravilhar com as coisas de Deus. É fácil você ir em uma igreja e se encantar com os louvores que são cantados. É fácil, qualquer pessoa com sensibilidade à música, qualquer pessoa que gosta de ouvir coisas boas, de cantar coisas boas, vai se alegrar em estar em uma igreja. É fácil se ouvir alguém pregando e falar assim, nossa, essa pessoa fala legal, consegui entender, olha só a Bíblia e tal. É fácil se maravilhar com isso. Mas o maravilhamento não é suficiente, irmãos. Não basta se encantar com a igreja. Não basta se encantar com as decorações de Natal, com as músicas belíssimas, com os sermões pregados. Não basta. Se você não se prostrar e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, essas coisas são insuficientes. E é por isso que eu destaco o coração de Maria. Veja que o texto vai dizer que ela ouvia todas estas coisas e retia estas verdades e meditava sobre elas em seu coração. Esta é uma marca muito interessante de Lucas, irmãos. Lucas registra essa frase em diversos momentos da história de Jesus e Maria. A mesma coisa acontecendo desde o anunciamento pelo anjo Gabriel e até o momento final de todas as coisas. Maria então apresenta para nós um coração que guardava continuamente as coisas que aconteciam. Veja que Maria de fato se maravilha, porque, irmãos, qualquer um de nós, ao ouvir e ver um anjo anunciando verdades eternas e dizendo, você conceberá à luz a um filho e ele será santo, chamado Filho do Altíssimo, verdades que nenhum de nós teve a graça de ouvir, mas ela teve. É óbvio que o maravilhamento aconteceria como aconteceu, mas Maria demonstra um coração de serva de Deus, porque compreende a sua pequenez, compreende a sua miudeza, compreende a sua incapacidade, irmãos, compreende que ela é pequena demais para as verdades inefáveis que foram reveladas a ela. E isto é tão verdadeiro, irmãos, e é por isso então que a postura dela é guardar todas estas coisas em seu coração. Eu digo a você, Maria, bem como os pastores, representam um arquétipo da verdadeira fé do discípulo. Maria e os pastores ouviram coisas e viram coisas maravilhosas.
não entenderam todas estas coisas, mas confiaram em Deus de tal maneira a depositar em seu coração a fé. E tal fé faz com que eles permaneçam. Veja então que as multidões que ouviram dos pastores, e o texto de Lucas vai dizer isso para nós, que os pastores contaram a muitas pessoas o que haviam ouvido sobre o menino. Muitos se maravilharam. Mas quais destes, irmãos, estiveram com Jesus até o fim? Quais desses reconheceram naquele homem que cresceria, que ele de fato era o Salvador e o Cristo o Senhor? Mas veja então que a verdadeira fé é como o próprio Senhor Jesus vai nos dizer. O coração é como uma terra fértil, onde a semente é lançada, e essa semente crescerá e produzirá frutos, e frutos de fé verdadeira. E assim é o coração de Maria aqui. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender todas as coisas, guardava atenciosamente cada uma dessas verdades em seu coração. Por isso eu e você, irmãos, precisamos pensar algo aqui. Nós estamos atrás do entretenimento ou do entendimento das coisas do céu? O que nos motiva, como eu disse a você, são as canções bonitas? São as decorações? São os sermões pregados? Ou é a verdade eterna de Deus anunciada e que vem ao nosso coração como uma semente lançada e permanece ali, e nós pensamos sobre ela e meditamos sobre elas e guardamos elas no nosso coração profundamente, a ponto de que esta fé produza em nós frutos de perseverança? Afinal de contas, irmãos, é fácil nós enchermos estádios, é fácil fazermos eventos grandiosos. Difícil mesmo é formar discípulos verdadeiros de Jesus. Porque o evento acaba, o fogo apaga, a luz se apaga, e nessas horas, somente o coração que guardou as verdades anunciadas por Deus é que mantém-se atento às grandes coisas que estão acontecendo ao redor. Então não se espante, irmãos, milagres acontecem. O Espírito Santo age em nós, cura pessoas. O maior milagre está do seu lado, a conversão. Se nós estamos aqui crentes em Jesus, é porque houve um milagre tal em nós que a nossa natureza foi mudada. E isso é obra somente de Deus. Mas veja só, não são os milagres, as maravilhas, os exércitos dos anjos que nos mantêm firmes aqui, mas é a verdade que os nossos olhos não viram. Os nossos olhos não viram. Nós não contemplamos Jesus em uma manjedoura. Nós não vimos Jesus Cristo em uma cruz. Nós não o vimos em sua glória ressurreto. Mas o que é que mantém você aqui domingo após domingo? O que é que mantém você abrindo a sua Bíblia todos os dias? O que é que mantém você orando ao Senhor? A fé gerada por Deus, que se guardou no seu coração. Portanto, que nós sejamos também assim, como Maria, acolhendo os mistérios de Deus. Eu não entendo todas as coisas, estou longe de ter capacidade para isso, mas diante do mistério de Deus eu me reverencio e guardo estas coisas em meu coração. Que você, meu irmão, possa guardar estas verdades neste Natal. Que você, irmão, possa ser esta fé que produz frutos. Que você, irmão, possa ser este que anuncia a boa nova de grande alegria, que nasceu Jesus Cristo, Salvador e nosso Senhor. Que você seja aquele que confia na providência divina, porque Deus guiou a história até aquele momento, mas, meu irmão, Deus não largou a história depois disso. Deus ainda trará a história ao seu ponto final. Todas as coisas que acontecem, seja no Brasil ou no mundo, não estão alheias à glória e à vontade de Deus, porque Deus levará a história ao seu ponto final, e haverá um dia onde nós o contemplaremos face a face. E agora, no tempo que nós chamamos de advento, estamos pensando aqui sobre o momento do nascimento de Jesus, mas haverá um momento em que nós chamaremos de segundo advento, aonde Cristo mesmo rasgará os céus e buscará aqueles que guardaram a fé em seu coração. Que eu e você sejamos encontrados entre esses. Que nós sejamos como esta mulher virtuosa que foi Maria, que guardou e adorou a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu Salvador. Que você possa dizer estas verdades assim como Maria disse. E que todos nós possamos reconhecer
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos por tamanha glória, por verdades que são inefáveis ao nosso coração, que nós não conseguimos nem encontrar palavras suficientes para descrever. Ó Deus, que glória nós recebemos ao ter entre nós o homem Deus, que assumiu a nossa forma de servo, que tomou sobre si os nossos pecados. Este era o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Por isso eu te peço, ó Pai, que esta verdade seja plantada no coração dos teus filhos aqui. Se há entre nós aqueles que ainda não conhecem ou reconhecem Jesus como seu Senhor, que o sopro do Espírito venha sobre eles e os traga a vida. E que assim reconheçam que a vida deles não é nada em si mesma, mas que pertence a Jesus Cristo e que deve a Ele adoração. Que o nosso coração, ó Senhor, nesse Natal, seja envolto por este mistério peculiar. O menino na manjedoura, a glória dos anjos no céu e o coração que deve guardar todas estas coisas dentro, a fim de que a fé seja gerada em nós e permaneça em nós e gere frutos, ó Deus, para a sua própria glória. Conserva os teus filhos no caminho, ó Pai. Livra-os de tropeçar em pedras. Guarda os pés que estão vacilantes, ó Deus. Fortalece as mãos e os braços cansados. Mas que a verdade do Senhor brilhe em nós, ainda que o nosso corpo esteja a se desgastar. Que nós possamos permanecer firmes na verdade que nos foi revelada, na glória de Deus manifesta no mistério da encarnação. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje, aqui e para sempre.